Doutor Marcelo, bom dia. Bom dia, Daís. Chegamos a uma situação, doutor, que eu pelo menos tenho notado um comportamento preocupante das pessoas, se não de todas, mas pessoas se comportando como a gente nunca tinha visto, causando estranheza no modo de se manifestar verbalmente, enfim, e isso preocupa bastante. Nesse momento que estamos no pico da pandemia, quais no seu consultório são os tipos de diagnósticos mais comuns que o senhor tem notado agora, mais recentemente, doutor Marcelo? Sim, Daírson. Inicialmente, a gente percebe que a demanda, a busca por atendimento na nossa área, né, da psiquiatria aumentou sensivelmente. Isso de um modo geral, desde meados do ano passado e de um modo mais acentuado neste ano, desde o começo do ano. Isso coincide com os momentos de piora. O pessoal tem procurado, Daírson, principalmente com queixas relativas ao sono, muitos problemas de insônia. Essa é uma queixa bem repetitiva, bem constante. As pessoas dormem mal durante esse período. Além das queixas referentes ao sono, as pessoas têm se mostrado extremamente mais ansiosas. Queixas relativas a transtornos de ansiedade, crises de pânico. Existe um comportamento fóbico disseminado, em que as pessoas ficam com muito medo, temendo situações possíveis, mas nesse caso são situações que a pessoa fica imaginando que vão acontecer. Isso desencadeia uma reação fóbica muito intensa. Num número menor, a gente tem percebido também quadros depressivos. Em especial, pessoas que foram passaram por internação hospitalar, e sobremaneira naquelas que foram submetidas à internação em UTI, com intubação ou sem intubação. A ocorrência de quadros depressivos está muito intensa nessas pessoas. A ansiedade, doutor, que tem sido muito comum dentro, digamos, de um quadro que seja razoável aí, não um caso extremo de ansiedade. Essa ansiedade, aliás, a pergunta ficaria melhor assim. A ansiedade que tem sido, me parece, mais comum, qual é o limite, o momento dela em que o sujeito, procure por um médico ou então até tal situação está dentro de uma patologia, dentro de uma ansiedade normal que todos temos, afinal de contas, né? Qual é o limite do momento que ele tem que buscar um médico, no caso particularmente da ansiedade? Daírcio, esse limite, ele realmente a gente vai olhar do quanto que a pessoa consegue funcionar na vida. É evidente que está todo mundo com a sua vida, a sua rotina afetados. Ou seja, se a pessoa, por causa da ansiedade, não consegue dormir regularmente, passa a não se alimentar, por exemplo, dentro daquilo que é o habitual, ou se alimentando com exagero, a ponto de começar a ganhar muito peso. E também sobre o aspecto da funcionalidade. Então, se os sintomas de ansiedade impedem a pessoa de desenvolver, por exemplo, a sua atividade de trabalho, sair de casa, aqueles que têm que sair de casa e trabalhar, ou mesmo aqueles que estão em home office, se os sintomas de ansiedade impedem a pessoa de desempenhar a sua função, então aí nós temos um ponto em que é importante procurar ajuda, né? Então, o marco aí, o divisor, a linha divisória é a questão da funcionalidade
e da pessoa poder manter a sua vida mais ou menos dentro daquilo que seria o esperado, né? No momento em que falha isso, é hora de procurar ajuda. Ô doutor, e nesses casos mais graves, qual é o que aqui a psiquiatria aplica numa situação como essa? E mesmo nos casos depressivos, para que eles não se tornem uma situação ainda mais grave, aquilo que se parece com uma depressão, a pessoa, não, isso aí depois vai melhorar, deixa a pessoa da família assim mesmo e tal, porque nem parece uma depressão. E a tal depressão que é sempre confundida, né? Porque tem gente que às vezes tem um quadro aí de tristeza momentânea, tá deprimida. O outro está numa depressão, não, isso aí é momentâneo. E aí vem o palpitômetro da família, que ela mesmo resolve, né? Quando o médico deveria dizer, está, não está, vamos trabalhar o assunto assim, assim, assim. E a tristeza também nessa época é muito comum. Todo mundo tem uma hora do dia que dá uma tristeza na gente, não é verdade, gente? Embora a gente esteja bem e tal, mas tem uma hora que a gente fica triste. Eu percebo muito isso no final do dia. Por que que o final do dia parece ser um momento de demonstração de que a gente não está legal, doutor? É verdade, Daércio. Voltando ao início da sua pergunta, existe essa questão de uma ansiedade natural que todos nós estamos expostos a ela. Não é fácil a gente ir tendo contato com das notícias, números de pessoas que vêm a óbito, isso numa escala crescente. Isso aí é para abalar qualquer um. Então existe um nível de ansiedade e de tristeza que fazem parte de uma reação humana normal. A questão é quando essa ansiedade, essa tristeza ultrapassam um nível e começam a prejudicar o desempenho dos nossos papéis, das nossas funções, aí é a hora de procurar um profissional. Na dúvida, procure um profissional. Você me perguntou sobre as medidas, não é? Que são aplicadas. Tem muitas maneiras de abordar a questão. E as maneiras de abordar, elas são sempre individualizadas. Depende da realidade que cada um está vivendo, não é? E existem muitas maneiras de você tentar lidar com a situação. No âmbito de procurar ajuda profissional, a possibilidade de regular a dieta, tentar dormir um número de horas mais ou menos previsível, atividade física, sol, tomar um banho de sol durante o dia, isso é muito importante nesse período de muitas pessoas mais dentro de casa, não é? A gente está passando pelo impacto da redução da interação social. Isso é uma coisa que tem uma repercussão muito forte em todas as pessoas, não é? Há mais de um ano nós estamos nessa situação e isso aí tem um impacto. É muito importante que as pessoas procurem implementar, pôr em maneiras, da maneira mais saudável possível. Mas na dúvida, se a dificuldade que cada um enfrenta há ou não uma necessidade de intervenção, procure um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, procure ajuda, né? Nós temos aí uma rede no nosso município, né, de atenção à saúde mental, que inicia pelo CAPS, Ambulatório de Saúde Mental, e aí as pessoas estarem recorrendo a esses serviços, não é? São serviços que disponibilizaram linhas de atendimento, contato com a população, para justamente atender a essa demanda, que está crescente, né, a cada dia. Então há muita coisa por se fazer e a perspectiva da ERSO é sempre a gente trabalhar prevenindo para evitar que as situações se acumulem e cheguem num nível em que você não tem outra opção a não ser se submeter a um tratamento e, em casos mais extremos, tomar uma medicação que podem ajudar na recuperação.
Doutor, os médicos que trabalham nos hospitais, as enfermeiras, todos os profissionais, os chamados lá, linha de frente, estão dizendo insistentemente nos últimos tempos que assim como a gente está cansado, todo mundo está cansado, eles estão muito exaustos, porque têm dobrado seus horários e tudo mais. Sabendo-se que a pandemia também impõe toda uma série de doenças de comportamento e emocionais, a minha pergunta é a mesma. Na psiquiatria, na psicologia, vocês têm sentido esse aumento de demanda também? Sim, Daércio. Esse grupo dos profissionais da saúde mental, nesse momento, eles são os nossos, como se a gente pudesse falar em termos de uma guerra, eles estão no fronte da batalha, né? Eles são as pessoas que nesse instante lutam, enfrentando diretamente a pandemia, em contato direto com os doentes, acompanhando todos os eventos, não é? Esse impacto emocional. Grupos frente da pandemia são grupos com uma morbidade, quer dizer, existe um grande adoecimento emocional nesses grupos. Por quê? Porque eles estão expostos a onde há mais pressão. Eles, nesse momento, lidam com a sobrecarga, eles lidam com pacientes que não têm leitos para serem atendidos de maneira mais intensiva nas UTIs, eles têm as perdas, das mortes, eles têm que dar conta do adoecimento dos próprios membros das equipes, da perda de colegas, sejam colegas da enfermagem, de toda essa linha, né, desde o motorista de ambulância, o maqueiro, o auxiliar, o técnico de enfermagem, todo o pessoal do meio hospitalar, né? Então, é um grupo onde há muito adoecimento. Eu me lembro aqui eu fiz no ano passado a uma pessoa que trabalhava como organizadora do CROSS, das ambulâncias, do serviço do SAMU, né? Era uma médica extremamente ansiosa, pânico, que não conseguia trabalho, porque naquele momento da pandemia no ano passado, eles lidaram com uma piora das ambulâncias, porque não havia leito naquele momento de piora que a gente teve no passado. E essa pessoa simplesmente adoeceu pela pressão de ter que lidar com esse aspecto de ausência de leito, gente morrendo na espera, não é? E o quanto que isso é adoecedor, né? Nós estamos vivendo um momento de muito adoecimento psíquico. Sim. Eu me lembro que nós tivemos a oportunidade de conversar no ano passado, e aí, na nossa conversa, eu te apresentava dados de um estudo da Organização Mundial de Saúde, prevendo taxas de adoecimento mental bastante acentuadas. Era verdade. Isso mais baseados em outros catastróficos que já aconteceram no nosso planeta. Estudos foram feitos mostrando que realmente o adoecimento psíquico é muito acentuado nessas situações de agravamento. Que coisa, foi verdade, o senhor lembrou bem dessa. Essas eram entrevistas assim iniciais que a gente estava fazendo por ocasião da pandemia. Inclusive, exatamente neste dia, no ano passado, a Organização Mundial de Saúde anunciava que o mundo estava em pandemia. Foi nesse dia, um dia como hoje. E aí, 2 dias depois, morria o primeiro brasileiro. Ou é o inverso? Não, é isso mesmo. Num dia como hoje, dia 11, é isso mesmo, era anunciado pela Organização Mundial de Saúde que o mundo estava em pandemia. E aí, 2 dias depois, morria o primeiro brasileiro em decorrência do Covid. E já naqueles dias a gente falava também, entre outras especialidades médicas, com o Dr. Marcelo, é verdade mesmo.
E ele falava sobre a situação que poderia se complicar do comportamento humano, do sentimento das pessoas, enfim, das doenças decorrentes mentais, enfim, e de comportamento decorrentes disso, como de fato aconteceu e agora parece estar dentro de um pico também, paralelamente ao pico da própria doença e os seus males todos que ela está ocasionando. Doutor Marcelo, muito obrigado pela gentileza de sempre, por sinal. Um bom dia. Bom dia, Darcy. Eu que agradeço. Grande abraço. Doutor Marcelo Augusto Duarte Teixeira,